Olá, concurseiro! E aí, como é que anda essa preparação? Olha, eu aqui de novo para te ajudar, para te dar a mãozinha, pegar aí a tua mão e te levar até a aprovação dos seus sonhos, até aquela vaga que você tanto almejou. E ó, tamo junto. Então, por isso que mais uma vez a gente tá aqui coladinho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos morfológicos. Lembra de morfologia? Lembra daquela parte da língua portuguesa que a gente minuciosamente analisa palavra por palavra? Pois bem, hoje nós vamos estudar os morfemas, o estudo, né, aí das unidades mínimas significativas de uma palavra, que compreendem justamente a ideia do aspecto morfológico. Você não pode esquecer que a gramática normativa ela é dividida em morfologia, semântica e sintaxe. Então, essas três principais áreas aqui, que a gente chama de morfologia, semântica e sintaxe, são as responsáveis necessariamente aí por nos trazer, na verdade, essa norma padrão que a gente tanto tem por aí afora. Mas hoje eu vou te ajudar aí a gabaritar essas questões que envolvem morfologia, né? Muitas bancas por aí afora cobram esse aspecto, cobram essa ideia, outras não cobram, tá? Mas a gente precisa estar preparado para qualquer uma dessas situações. E você sabe o quanto é, na verdade, minucioso trabalhar o aspecto morfológico. Você sabe que identificar radical, prefixo, sufixo é algo que na língua está inato na ideia né, daquilo que a gente chama que é imagem, aquilo que a gente chama que é necessário, habitual. Então, quando a gente fala em estrutura e formação das palavras, a gente vai falar sempre na ideia de situações e como é que as palavras na língua portuguesa elas estão estruturadas e como é que as palavras elas são formadas. Tá? Se a gente parar para observar, em nossa família, nós temos a árvore genealógica. Então, o nosso pai, a nossa mãe, que vieram dos nossos avós, dos nossos bisavós. Será que na língua portuguesa, na construção de cada uma das palavras, também é assim? Será que eu preciso saber de onde é que provém a palavra, se ela é uma palavra derivada ou se ela é uma palavra composta? Ou será que eu preciso saber aí, de fato, a estruturação de como é cada partezinha da palavra? Você estava acostumado, por exemplo, a separar as palavras por sílabas. Lembra? A palavra café, por exemplo. Como é que a gente separa a palavra café por sílaba? Café. A palavra escola. Escola. Mas, na morfologia, a gente vai dizer que a estruturação das palavras se dá a partir do que a gente chama, tá? Dos morfemas. Então, ó, vou colocar aqui no cantinho da tela para você não esquecer, tá? A ideia dos morfemas. O que é que vão ser os morfemas, tá? Os morfemas vão ser as unidades, tá? Unidades mínimas significativas de uma palavra, ok? Então, essas unidades mínimas significativas é a mesma coisa que dizer, por exemplo, imaginemos a palavra menino aqui, ó. Menino. Você sabe que na palavra menino, se eu eliminar o ozinho aqui, eu posso ter menina. Não é isso? E se eu coloco menina, há uma alteração de semântica aí nessa palavra. Há uma alteração de sentido, de significado. Porque menino corresponde a alguém do sexo quê? Masculino. E porque menina corresponde a alguém do sexo feminino. Mas essa alteração, pensa comigo, essa alteração ela aconteceu a partir de quê? A partir da troca do O pelo A. Então esse Ozinho e esse Azinho que eu coloco aqui são unidades máximas significativas ou é uma unidade mínima significativa de uma palavra? É algo minúsculo que foi alterado ou é algo muito exacerbado que foi alterado? Claro que não, né? É algo minúsculo. Por isso que eu vou dizer que esse O e esse A são chamados de morfemas, que são as unidades mínimas significativas de uma palavra. E toda palavra é cheia de morfemas. Isso significa dizer que todas as palavras são utilizadas, são trabalhadas em cima de elementos mórficos. Então toda palavra ela é estruturada, ó. Quando eu falo aqui
estrutura das palavras, eu digo que todas as palavras elas vão ser separadas, não apenas por sílabas, mas também pelos seus elementos mórficos, que são as unidades mínimas significativas de uma palavra, tá? Então, ó, nas palavras gatinho, quando eu falo gatinho, ó, observa aqui. Gatinho, eu tenho aqui elementos mórficos que são trabalhados e classificados como gat. Eu tenho um outro elemento que é o in e tem um outro elemento que é o o. Mas eu poderia dizer gatinha, tá? Quem lembra lá, né? Do gatinha assanhada, você tá querendo o quê? Mas ele também poderia dizer que gatinho assanhado, você tá querendo o quê? Mudaria o gênero. E essa terminação inho, inha, que a gente muitas vezes usa para o diminutivo, né? Quando a gente diz o povo do Nordeste, por exemplo, que diz assim, bonitinho, bonitinha. Será que realmente esse sufixozinho aí, será que isso aí realmente, que elemento mórfico é? Então é isso que a gente precisa aprender hoje aqui nessa aula. Você precisa saber, de fato, de todos os elementos mórficos que compõem aí, né, a estruturação das palavras. A mesma coisa acontece, por exemplo, na palavra infelizmente. Perceba que eu tenho aqui, ó, um elemento mórfico que seria o in, um outro elemento mórfico que seria o feliz, e um outro elemento mórfico que seria o sufixo mente. Então, se eu tenho aqui 3 elementos mórficos, eu vou dizer que esta palavra ela é feita a partir de elementos que compõem. Isso é o que eu chamo de quê? Estrutura das palavras. Então, na estrutura das palavras, nós vamos dizer que toda palavra na língua portuguesa ela é composta, ou seja, ela é feita, ela é formada, estruturada a partir de elementos mórficos. Então, os elementos mórficos, como quando eu digo infelizmente, eu vou dizer que, ó, por exemplo, o in vai ser o que a gente chama de prefixo, o feliz vai ser o que a gente chama de radical, tá? Do jeito que eu estou escrevendo aí na sua telinha, ó. Prefixo. Eu tenho radical e tenho o meu sufixo, ok? Então, eu tenho 3 elementos mórficos. Houve concursos por aí afora recentes, né, por aí trabalhados, que cobraram, né, esse conteúdo. E muitas vezes o candidato nem sabe o que é um elemento mórfico. Por quê? É um hábito, por exemplo, de outros concursos trazerem apenas o aspecto sintático, o aspecto, na verdade, que envolve a regência, a colocação pronominal, a crase, a concordância verbal, a concordância nominal, etc., entre outros elementos. Mas a morfologia, muitas vezes, ela é desprezada por alguns concursos. E hoje, ultimamente, a gente tem trazido aí, visto em alguns editais, em vários editais, na verdade, que a morfologia está sendo valorizada. Então, você já sabe até agora, tá, que toda palavra é estruturada em cima de elementos mórficos. E esses elementos mórficos são chamados de morfemas, ou seja, as unidades mínimas significativas que uma palavra pode ter, tá? Então, dá a mãozinha aqui mais uma vez, agora a gente vai conhecer quem são esses elementos mórficos na estrutura das palavras, para depois a gente chegar lá junto, né, do que a gente chama da formação das palavras. Vamos lá? Então, ó, existem 6 elementos mórficos, que são chamados de radical, vogal temática, tema, desinência, afixo e vogais e consoantes de ligação. Tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho como é que cada um desses elementos aí ele acontece, tá? Então, o que é que vai ser esse radical? Ó, vamos lá. O radical é a base da palavra, tá? Então, eu vou puxar uma setinha aqui para condensar a informação e não te deixar um pouco, né, confuso com alguns elementos teóricos, em dizer para você que o radical vai ser justamente a base da palavra. Há algumas gramáticas que, se você parar para estudar por aí fora, você também vai dizer, vai encontrar que o radical é a base da palavra, mas também existirão alguns que vão dizer o seguinte, o radical vai ser aquilo que não muda, ok? Aquilo que não muda nas palavras. E outras bancas também vão dizer por aí que radical vai ser aquilo, tá? Aquele elementozinho que faz o quê? O radical vai ser aquilo que não muda, vai ser a base da palavra, vai ser aquilo que origina, tá? Origina, dá origem a outras palavras da língua portuguesa. Então, o radical vai estar meio que fixo ali, tá? Toda palavra possui um radical. Mesmo que esse radical não seja um radical que compõe uma palavra da língua portuguesa, né, que a gente vai ver já já em formação das palavras, mas é um radical. Então, por ser um radical necessariamente,
ele vai ser estruturado, ele vai ser utilizado nessa perspectiva, ok? Então, ó, quando eu digo pedra, pedreiro, pedrinha. Observem aqui, ó, pedra, pedr, pedreiro, pedr, pedrinha, pedr. O que é que não mudou aqui nessa estruturação? O P, E, D, R, ou seja, o pedr, pedr, pedr. Ou seja, a única coisa que alterei foi o A, o eiro e o inha. Foram esses elementos que foram acrescentados. E aí, por serem acrescentados, nós vamos dizer que eles possuem uma outra classificação morfológica, tá? Sem problema algum. Agora, é óbvio que na estrutura das palavras, o radical, por sua vez, aí, tá? Vai ser aquilo que não muda, ó, não mudei em nenhuma das palavras, tá? E aquilo que vai originar outras palavras. Se eu fosse pegar aqui e fazer um dessecamento, tá? Enquanto o médico desseca o corpo humano, nós, né, da área de letras, dessecamos as palavras. Então, imagina que a palavra base fosse casa. De casa eu posso tirar casebre, né? Olha aí, acompanha aí na tela. Casarão, ok? Eu poderia também extrair a palavra casinha, tá? Ó, casebre, casarão, casinha, etc. Entre outras palavras que poderiam ser originárias, né, a partir da palavra casa. E o que é que não mudou em todas essas palavras? O que não mudou foi o cas, cas, cas. Então eu vou dizer que esse cas é classificado como o quê? Classificado como meu radical. Por quê? Olha só, não muda, aquilo que não muda é aquilo que origina outras palavras, é a base da palavra. Mesma coisa aconteceria, por exemplo, se a palavra fosse, vamos pensar na palavra café. Tá? Acabei de tomar um café aqui antes da gravação e por sinal delicioso, tá? Então, ó, café, a palavra é café. Eu posso tirar de café cafezal, posso tirar cafeína, eu posso tirar cafeicultura, eu posso tirar, enfim, dentre outras palavras. Inclusive, nem precisa, na verdade, a palavra estar atrelada à palavra realmente café, semanticamente. Ela pode ser trazida por uma outra circunstância. Ou seja, ela pode ser trazida por uma outra situação, ok? Sei lá, imagina que se daqui eu posso tirar a palavra cafajeste, tá? Ó, cafajeste, né? Cafona. Ó, palavra cafajeste. Cafajeste. Ou se a palavra for cafona. Né? Observe que o que é que não muda em todas essas palavras? O CAF, ou seja, o CAF, CAF, CAF e CAF. Então isso me prova, mais uma vez, que o CAF é o radical da palavra, ou seja, é aquilo que não muda, é aquilo que origina outras palavras, é a base da palavra. Então essa base da palavra é chamada de radical, elemento mórfico que a gente vai estar utilizando aí para originar outras palavras. Ok? Mas vamos conhecer um outro elemento mórfico? Vamos conhecer a vogal temática verbal, ok? O que é que vai ser essa vogal temática verbal? Vejam, pelo próprio nomezinho, quando eu digo assim, ó, vogal temática verbal, significa dizer que ela aparece apenas em uma das classes gramaticais aqui, bem pontuadas, tá? Então, significa dizer que ela aparece lá nos verbos, tá? Então, lá nos verbos, essa vogal temática verbal, ela vai aparecer, ok? Para que é que ela serve, na verdade? Ela vai ser sempre ter a função de preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Todo mundo sabe, tá? Todos nós sabemos, que os verbos são pertencentes a determinadas conjugações. Então, eu tenho verbos que estão em primeira, em segunda e em terceira conjugação. Os verbos que estão em primeira conjugação, nós vamos dizer que na língua portuguesa são aqueles verbos terminados em AR, ER, ok? Aliás, AR apenas. Os verbos de segunda, ER, ok? E os verbos de terceira, IR, ok? Então, por exemplo, se o verbo for partir, ele é de terceira conjugação. Nadar, ele é de primeira conjugação. E se o verbo for comer, ele é de segunda conjugação. Deixa eu só eliminar esse R aqui, que foi colocado de forma desnecessária, tá? Para que você não confunda nos seus estudos, em sua preparação.
Tá bem? Então, os verbos de primeira conjugação são aqueles terminados em quê? AR, é só você voltar e colocar esses verbos no infinitivo. Os verbos de segunda conjugação, eles terminam em ER. E os verbos de terceira conjugação, eles terminam em IR. Tá bem? Há uma exceção, que é a segunda conjugação aqui, é onde eu coloco o OR, que é apenas no verbo por, que vem de poer, tá? No verbo por, que provém da palavra poer. E confesso que quase ninguém utiliza, né? Mas assim, é de onde vem essa justificativa, tá? Então não dá para deixar de lado. Então, poer, que vem aí para a segunda conjugação verbal. Então, ó, por exemplo, a palavra é cantar. Veja que a palavra cantar, por sua natureza aqui, ó, quem é a vogal temática dela? É o A. Então ela é de segunda conjugação. Vender está em que conjugação? Segunda conjugação, R. Partir está em que conjugação? IR. Então, primeira, segunda e terceira conjugação. Então, para que serve a vogal temática verbal? A vogal temática verbal ela serve justamente para que você consiga compreender a que conjugação esse verbo está inserido. Em que conjugação? A que conjugação ele pertence. E ó, não esqueça que nem todas as formas verbais possuem a vogal temática. Por exemplo, parto, que vem de partir, né? Ó, parto. Qual é a vogal temática de parto, gente? Tá? Eu parto, eu sei que eu estou conjugando aqui, ó, na primeira pessoa do singular. Eu parto. Tá? Eu posso dizer que eu parto às 19 horas da noite para Salvador, mas eu também posso dizer que eu parto, tá? A fatia de torta, eu parto, enfim, estou partindo, a ideia de partir, realmente de quebrar, ou seja, fracionar. Eu também posso ter o verbo partir, né? Aí o parto na ideia de ir embora, realmente, viajar, locomover-se. Então, por essa razão, a gente vai dizer que a vogal temática do verbo nem em todos os verbos aparece, mas é muito comum e identificável pelas terminações AR, ER e R. Tá? Não esqueça. Mas aí, junto à vogal temática, tá, existe também o que a gente chama de tema. Esse não é o tema da sua redação, tá, do seu concurso público, esse não é o tema do seu Enem, não. Não se trata de um tema a ser dissertado, a ser, na verdade, aí o que a gente chama de, né, pensado, analisado. Trata-se de um tema ao qual, na verdade, é a junção. O que é que vai ser o tema, gente? Ó, o tema é a soma, tá? Que a gente, quando a gente faz a soma de um radical, ó, coloca essa equação aqui na sua cabeça. Radical mais vogal temática é igual ao meu tema. Ok? Radical mais vogal temática é igual ao meu tema. Esse é o meu tema aqui. Tá bem? Então, quando eu digo choro, canta. Ó, na palavra choro, o radical é chor. Porque, ó, pensa comigo. Quais palavras nós podemos extrair da palavra desse radical chor? Eu posso dizer chora. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Lembra? Eu posso dizer chorei, ok? Eu posso dizer chorona, ó, chora, chorei, chorona. Em todas essas palavras, o que é que não muda? O chor, até a letra R. Mas eu mudo aqui, ó, gente. Ra, rei e ona, ok? Então, eu vou dizer que o radical vai ser chor. Mas só que se você parar para analisar, o verbo choro, tá? De onde é que ele vem? Ele vem do verbo chorar, não é isso? Então, é um verbo de primeira conjugação. A gente sabe que é de primeira conjugação porque ele é terminado em AR, na forma infinitiva dele. Mas, por sua vez, nós vamos dizer que aqui, ó, em chor, o O aqui vai ser a vogal temática, de segunda conjugação. Então, chor é o O radical mais vogal temática. Quem é o tema desta palavra? O tema é a soma de radical mais vogal temática. O tema vai ser choro. Mesma coisa acontece em canta. Quem é o radical de canta? Cante. Eu posso extrair determinadas palavras. Ó. Posso extrair palavras como de canta. Eu posso extrair ó. Cantei, cantou,
Não é isso? Ó, cantei, cantou. E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acesse aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material aqui que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Cantei, cantou, tá? E assim por diante. Cantastes, etc. Então, o que é que não muda aí? O radical cante. C-A-N-T. Cante. E o A, o que é que vai ser esse A? Uma vogal temática. Lembra? Quem são as três vogais temáticas? A, E e I. Se o verbo é de primeira conjugação, quem é a vogal temática? A. Se o verbo é de segunda conjugação, é. Se o verbo é de terceira conjugação, quem é a vogal temática dele? I, ok? Então, quando eu digo canta, eu tenho cante, que é o radical, mais A, que é a vogal temática. E aí, na junção, eu vou ter o que eu chamo de quê? Eu vou ter o que eu chamo de radical, e o radical vai ser canta, tá? Então, para você nunca mais esquecer, radical mais vogal temática, a soma desses dois elementos mórficos vai ser chamada de quê? Tema, ok? Não esqueça aí na sua mente. E aí, por fim, claro que não, a gente chega agora nas desinências nominais e desinências verbais. Primeiro, vamos tentar entender, tá? Olha aqui para mim, dá muita atenção, para olhar no fundo dos seus olhos, tá? E aí, preste atenção em uma coisa. As desinências, tá? O que é que vão ser as desinências? Elas vão indicar as flexões, ok? Até então a gente viu que existem partes de palavras que são responsáveis por criar novas palavras. A gente viu que existem palavras que são responsáveis também por trazer, né, um pouco dessa ideia de quem é o tema, etc. Mas existem algumas partes de algumas palavras que são responsáveis por trazer a nós o que nós chamamos de quê? De uma flexão. E a gente sabe que tanto os verbos quanto os nomes, né, os termos nominais, que é o que eu chamo, por exemplo, de um substantivo, de um adjetivo, de uma interjeição, né, por aí afora, vão ser palavras que podem sofrer flexão de gênero, número, grau, flexão de tempo, forma, voz. Então, existem algumas partezinhas dos verbos que indicam, por exemplo, quando é que a ação foi feita. Por exemplo, se eu dissesse assim para você, ó, cantei na igreja na semana passada. Aí eu te pergunto, quem cantei? Cantei? Eu cantei. Como é que eu sei que sou eu que cantei? Pela terminação do verbo, que é ei. Quando eu digo cantei, quem cantei? Eu cantei. Então, eu só sei que eu correspondo à primeira pessoa do singular, porque a terminação do verbo, que é ei, me diz isso, me permite afirmar. Então, se essa terminação me permite afirmar, como é que eu sei? Através da desinência. Então, coloque na sua mente que o que é que vai ser as desinências. As desinências vão ser justamente os elementos mórficos que vão indicar a flexão tanto dos verbos quanto dos nomes. Então, ó, coloque em estrutura da mente da seguinte maneira. Desinência é o elemento mórfico, voltando para a tela, tá? Aí para o que eu estou escrevendo para você. Desinências, coloque em sua mente que é a flexão. A flexão, ou seja, flexão é a mesma coisa? Qual é o sinônimo de flexão? O sinônimo de flexão é a mesma coisa que ser mudança. E é uma mudança que acontece tão somente onde? Tanto nos verbos quanto nos nomes. Se acontecer nos verbos, eu vou chamá-la de quê? Desinência verbal. Se essa flexão, se essa alteração ocorrer nos nomes, eu vou dizer que ela é nominal. E não esqueça que quando eu me refiro a nomes, eu falo em substantivo, adjetivo, ok? Todas as classes gramaticais, ó, artigo, ok? Pronome, são classes nominais, todas elas. Que são classes que vão aí trazer flexões de gênero, tá? Flexões de número, ou nos verbos, flexão de número, pessoa, modo, tempo, forma, voz, etc. Tá? Então vamos iniciar pelas desinências nominais. O que é que elas querem dizer, as desinências nominais? Toda desinência nominal vai trazer a ideia
tá? Das flexões de gênero, tá? São elas que vão indicar a flexão de gênero, que seriam normalmente designados por quem aí? Pelas vogais A e a vogal O. E eu também tenho as desinências de número, ok? Que vão indicar o S para para o quê? Para o plural, e o singular não tem, né? Não tem nenhuma outra que indica que aquela palavra está no singular. É um Z, é um F, é alguma letra que eu acrescento para dizer que a palavra está no singular? Não. Ela, por natureza própria, já estará no singular. Mas quando eu acrescento, na verdade, um S, normalmente as palavras, tá? Na língua portuguesa são acrescentadas pelo um S para um plural, então a gente vai dizer que aquela palavra é pluralzinho mesmo, tá? Não esqueça. Então, imaginemos a palavra gato, ok? Na palavra gato, observem que o radical da palavra quem é? Gat, né? Porque, ó, lembrando, radical é a palavra que não muda e vai trazer outras flexões. Então, gat, eu poderia ter gatinho, eu poderia ter gatinha, etc. Mas aí, radical é gate, e esse ozinho que sobra, o que é? Né? Do que se trata esse ozinho aí que resto, né, que eu tenho nessa palavra em complementação? Ele vai ser uma desinência. Mas olha só, essa desinência, que é esse elemento mórfico, é expressada em um verbo ou um nome. Eu conjugo a palavra gato, eu gato, tu gatas, ele gata. Né? Eu conjugo, nós gatamos. Não, né? Então, não pode ser um verbo. Se eu não consigo conjugar essa palavra, então ela vai ser uma outra classe gramatical. E aí vai ser uma desinência nominal, já que ela não é verbal. Mas essa desinência nominal, ela expressa a ideia de quê? A ideia de um gênero. Porque quando eu falo em gato, eu falo no gênero masculino. Mas se eu falasse em gata, eu falaria no gênero feminino. Então, seria uma desinência nominal de gênero. E seria o gênero ainda, apenas acrescentando aqui, a informatividade no slide, seria um gênero masculino, tá bem? Ó, gat vai ser radical e ó vai ser desinência nominal de gênero. Eu disse para você no início dessa aula que os elementos mórficos são o quê? As unidades mínimas significativas de uma palavra. A mesma coisa acontece na palavra gatos. Vejam, mais uma vez, eu tenho um radical aqui, ó, bem fixado. Eu tenho uma desinência nominal de gênero que indica o gênero masculino, que é o O, como a gente viu bastante representado aqui acima. E o S, meu camarada, minha camarada, também vai ser uma desinência. E aí você pode olhar para mim, cara, e dizer o seguinte: professor, uma letrinha só já vai trazer isso? Já vai ser alguma coisa? Sim, uma letrinha só. Não caia na ideia de que uma andorinha só não faz verão, mas um Szinho só faz verão sim, tá? Metaforicamente aqui, o Szinho, ele vai se classificar assim como uma desinência que expressa o número. Quando eu acrescento o S aos substantivos na língua portuguesa, eu tenho a ideia de quê? De que existe a ideia de mais de um, ou seja, a ideia pluralizada. Então, o Szinho vai ser uma desinência nominal de número, ou seja, uma desinência que vai indicar a ideia do número plural. Tá bem? Já as desinências verbais, diferentemente das desinências nominais, vão ser desinências que vão indicar as flexões dos verbos. E o verbo, ele pode se flexionar em quê, gente? Olha só. Em modo, número, pessoa e tempo. Ok? Vamos recordar rapidamente, embora que não tenhamos aqui nesse momento, não seja uma aula de verbos, mas nós precisamos recordar um pouco sobre essas desinências verbais. Ok? Então, ó, eu tenho 3 modos verbais. Vamos lá. Recorda comigo. Esses são os 3 modos verbais. Eu tenho o modo... Gente, essa caneta hoje não está legal comigo. Mas agora ela foi. Vamos lá. Eu tenho os modos indicativo. Eu tenho o modo subjuntivo. E tenho o modo imperativo. Lembram disso? Se não lembrou, vai lembrar agora, tá bem? Então, ó, o modo indicativo expressa o quê? A ideia de uma certeza. É quando as ações são feitas de forma bastante assertiva. O subjuntivo traz a ideia de incerteza, ok? É uma possibilidade. Já o imperativo expressa uma ordem ou um pedido. A flexão de número
é a mais simples possível, é aquela onde a gente faz referência ao quê? Ao singular e ao plural, ok? Um ou mais de um. A flexão de pessoa, por sua vez, vai indicar as três pessoas do discurso, que é a primeira pessoa, que é quem fala, a segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, que corresponde ao do que ou de quem se fala, tá bem? Então, o tempo verbal, por sua vez, também tem suas classificações e atribuições. Os tempos verbais, eles se possibilitam, são possibilitados da seguinte maneira. Eu posso ter um tempo verbal, ok? Que seria o que eu chamo de pretérito, tá? Lembra que a professora pedia para você, enquanto você era criança, né? Pedia para você conjugar o verbo, sei lá, passar, no pretérito perfeito do indicativo, né? Então, o pretérito, por exemplo, é quando a ação ela é feita no passado. Então, o pretérito, eu posso ter o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Coloquei apenas um rabiscozinho aqui do ladinho, só para que você, na verdade, entenda, né, e relembre um pouco sobre isso. É o pretérito perfeito, mais que perfeito, imperfeito. Tá? Pretérito perfeito é quando a ação ela foi totalmente concluída. Dancei muito no último Natal. Quando eu digo que dancei, ó, realmente eu fiz uma ação no passado e ela ficou lá. Ela acabou. Eu não voltei a fazer. Mas se eu dissesse que dançava sempre ao São João, eu dançava sempre ao São João, ó, dançava, então isso significa dizer que eu posso voltar a dançar, ok? Então, ela não foi concluída por inteiro. Se eu dançava, eu posso voltar a dançar novamente. E se eu digo que dançara durante o São João, infelizmente é como essa ação não volta mais a acontecer, e uma ação foi feita antes dessa própria ação. Tá bem? Eu também tenho o tempo que eu chamo de futuro, né, gente? Pretérito, tem o futuro, que é quando a ação ainda vai acontecer, ainda vai ocorrer. Eu tenho o futuro do presente, futuro do pretérito. E, por fim, eu tenho também o meu tempo presente, né? E nós não podemos nos esquecer de quem somos hoje, tá? E de como chegamos até aqui. E como você, concurseiro, chegou até aqui com o Dimensão Cursos Pro e vai chegar muito mais além aí nessa sua aprovação, tá? Com esse concurso que você está pretendendo. Então, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente e o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá bem? Então seriam essas três situaçõezinhas aqui. Então, vamos tentar identificar essas flexões verbais dentro de uma palavra e sua estruturação. Então, olha, quando eu digo assim, cantávamos, cantávamos. Ó, que bonito, né? Nós cantávamos sempre, né? Enfim, então, cantávamos. Cante a gente vai saber que é radical, né? Porque a gente viu há poucos minutos que a partir da palavra cante eu poderia extrair várias outras palavras, então cante é radical. O A vai ser a vogal temática, a gente viu que a soma de radical mais vogal temática vai resultar em quê? Resultar em tema, isto mesmo. Daqui eu escutei você gritando aí na sua casa, tá? E o vá, que é a desinência, ok? É uma desinência, mais uma vez. Mas é uma desinência o quê? Ó, quando eu digo cantava, cantava, é uma desinência que expressa o modo e o tempo. Tá? Como é que eu cantava? Gente, primeiro, quando eu digo que cantava, eu não posso voltar a cantar mais? Ou a ação foi totalmente concluída no passado? Eu acho que essa ação ela pode voltar a acontecer, ou não é? Eu acho muito bem que se eu cantava, eu posso voltar a cantar novamente. Então, se eu posso voltar a cantar novamente, eu digo que essa ação está no, eu chamo de quê? De tempo pretérito imperfeito do indicativo. Ela realmente, de fato, aconteceu em um passado, mas ela necessariamente o quê? Pode voltar a acontecer. Então, quando eu falo em tava, ó, cantava, então eu tenho um pretérito, né, uma desinência que expressa o modo e o tempo. Seria o pretérito perfeito do modo indicativo, porque foi uma ação que realmente aconteceu no passado. Mas quando eu digo cantávamos, tá, ó, cantávamos, ou seja, perceba que eu estou não cantando apenas só. Perceba que eu não estou cantando sozinho.
eu estou cantando junto com uma outra galera, um outro grupo de amigos e assim por diante. Então esse mozinho também é um elemento mórfico que vai ser classificado como o quê? Como uma desinência número pessoal. Ou seja, vai indicar tanto o número, tá, que seria o número plural, quanto a pessoa do discurso, que seria, quando eu digo cantava mos, esse mos indica a primeira pessoa, tá, de quem aí fala, né? A primeira pessoa do discurso, que é quem fala, né, quem emite a mensagem enquanto emissor, ok? Então não esqueça. Saindo das desinências, nós chegamos agora no quê? Nos afixos. O que é que vão ser os afixos? Os afixos vão ser, diferentemente das desinências, vão ser elementos que se grudam, tá? Os afixos, eles se grudam ao radical, mas eles se grudam para o quê? Para alterar o sentido, tá? Não vá confundir, pelo amor de Deus. As desinências vão ser morfemas que vão indicar a flexão das palavras, tanto em verbos quanto em nomes. Já os afixos não. Eles vão, na verdade, trazer para a gente a ideia de quê? A ideia da mistura realmente aí, do que a gente chama de ser uma mudança de sentido, uma mudança de significação na palavra, tá bem? Então, ó, eles podem ser de duas formas, gente, tá? Eles podem ser chamados de prefixos e também podem ser chamados de sufixos, tá? Então, quando eu digo assim, pedrada, ó, pedrada, de onde é que vem a palavra pedrada? A palavra pedrada vem da palavra pedra. Mas o que foi que eu acrescentei para trazer um novo sentido a essa palavra e criar, inclusive, uma nova palavra? Eu usei o sufixo ada. Pedra é o objeto. A pedrada é o ato de lançar essa pedra em alguém. Quando eu lanço essa pedra em alguém, eu tenho uma pedrada. Então, a palavra pedrada, por sua natureza, ela foi formada, ela foi criada a partir do acréscimo de quem? De um sufixo à palavra. Então, o a daí vai ser um sufixo, até porque se prendeu o radical, onde, minha gente? Após o radical, e não antes. Se esse elemento mórfico estivesse prendido antes do radical, ele seria o quê? Um prefixo. Após o radical, seria um sufixo. Inviável. Olha só, na palavra inviável, o que é que eu tenho na palavra inviável? Eu tenho o prefixo in, ok? Mas a palavra de origem é a palavra viável, tá? Então, ó, viável é a palavra de origem. Mas há uma diferença semântica no que eu chamo de viável e inviável. Quando eu digo que algo é inviável, é porque não pode acontecer. Quando eu digo que algo é viável, é porque está apto. É a mesma coisa que a gente costuma entender na diferença entre as palavras inapto e apto, ok? E a palavra infelizmente, e esquecendo, não podia deixar de trazer essa informação. O in foi acrescentado ao radical viável antes ou depois do radical? Foi acrescentado antes. Então eu tenho um prefixo. Tudo que eu acrescento antes do radical e altera o sentido da palavra e não indica flexão, eu chamo de fixo. Já na palavra infelizmente, ó, olha o que é que acontece. Eu tenho a palavra in, eu tenho a palavra feliz e tenho a palavra mente, tá? Infelizmente. Então eu tenho um prefixo sendo acrescentado ao radical feliz e um sufixo sendo acrescentado ao radical feliz. Eu poderia dizer feliz, infeliz e infelizmente, e poderia dizer felizmente. Veja quantas palavras eu poderia extrair de uma única palavra, tá bem? Então, aqui eu vou dizer que eu acrescentei simultaneamente um prefixo e um sufixo ao radical feliz. Então eu tenho o que eu chamo de quê, gente? Eu tenho o que eu chamo de afixos sendo prendidos ao radical. Então não esqueça, os afixos vão ser morfemas que se prendem ao radical para alterar o sentido das palavras e não para indicar uma flexão de número, gênero, grau, enfim, quaisquer mudanças e alterações. O nosso quinto, né, nosso penúltimo elemento mórfico que compreende a estrutura das palavras, tá? É o que a gente chama de quê? Das vogais e consoantes de ligação. O que é que são elas?
As vogais e consoantes de ligação são vogais e consoantes colocadas dentro de algumas palavras para que a gente evite, inclusive, alguns sons desnecessários. Ou que, porventura, aquela palavra precisava de uma vogal ou de uma consoante para que, sonoramente, a emissão do som pelo ser humano fosse de forma mais nítida, mais clara. Tá? Não é porque a palavra estava feia e a gente acrescentou uma vogal, uma consoante, para que ela fique bonita, não. É para que, na verdade, aquele som emitido saia com maestria, com harmonia, até que chegue no receptor e ele compreenda de uma forma, né, um pouco mais sólida aí o que a gente está querendo dizer. Tá? Então, são elementos que são inseridos, gente, né, entre os morfemas, né, são elementos mórficos, claro, de fato, e que por motivos de eufonia, né, para facilitar um pouco a pronúncia. Por exemplo, silvícola, silvícola. Ó, imagina se eu dissesse silvícola, silvícola, silvícola. Então, perceba que eu teria um grande prejuízo, né? Talvez não seria até compreendido por algumas pessoas. Na palavra paulada, imagina se eu tiro L e olha como é que fica. Pauada. Pauada. O que é pauada, gente? Né? Então, olha como é bem mais nítido o som quando eu digo paulada. Paulada. Né? E café e cultura, quando eu digo café cultura, é como se eu tivesse duas palavras, de fato, mas falta alguma coisa para unir e dizer que, na verdade, é a cultura do café. Então, café e cultura, né, juntinhos aí, foram acrescentados a essas palavras o izinho, então eu vou chamar de i de ligação, o Lzinho em paulada, então vai ser uma consoante de ligação. E o i em silvícola também vai ser uma, ah, uma vogal de ligação, gente, perdão. E por fim, o nosso fim vai acabar, sabe quando? Daqui a pouquinho, quando na próxima aula você vai entender um pouquinho sobre a formação das palavras. Esses são os elementos, tá, que compõem aí, os elementos que compõem mórficos da morfologia e estrutura das palavras. E agora, daqui a pouquinho, a gente volta para conversar sobre formação das palavras. Te espero na próxima aula. Forte abraço!